Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre a minha faculdade. Eu decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês porque eu lembro que na época que eu fui começar a minha faculdade eu procurei mais saber e tudo mais. E, bom, nos vídeos sobre material escolar vocês sempre me perguntam se eu tô na escola, se eu tô na escola. Na verdade, vocês sempre me perguntam se eu tô na escola e qual ano eu tô. E na verdade eu tô na faculdade, eu faço faculdade. E nesse vídeo eu vim falar um pouquinho sobre a minha faculdade, por que eu escolhi fazer jornalismo e tudo mais. Então, bora lá! Bom, quando eu decidi fazer jornalismo, antes de eu decidir fazer jornalismo, eu pensava em fazer milhões de faculdades, que eu ia ter milhões de profissões, né? Eu pensei muito antes de decidir fazer jornalismo. Eu sempre gostei de vários setores, de várias coisas. Eu quis estudar moda, eu quis ser cantora, atriz, enfim, eu já quis zilhões de coisas. Mas o que me ajudou a pensar e decidir do jornalismo foi que eu decidi pensar naquilo que eu gostava. Então eu fui enumerando as principais coisas que eu gostava de fazer na minha vida e pensar no que poderia ser uma faculdade com isso. Então eu sempre gostei de escrever, e sempre amei escrever histórias. Antigamente, tipo, bem pequenininha, eu tinha alguns cadernos, né, de escola normal. Eu tinha alguns cadernos e sabe, cartelas de figurinha? Eu pegava as figurinhas, colava no início de uma folha e eu escrevia uma história baseada, pensando, um pouco doida talvez, inventando sobre aquela figurinha. Então, se era uma princesa, eu fazia uma história de uma princesa que eu inventava. Então, assim, sempre gostei muito de escrever, um pouco de fantasia. Talvez eu escreva, eu pensar assim, escrever um livro? Sim, já escrevi um livro. Já escrevi um livro inteiro, que eu perdi porque eu não tenho mais esse arquivo. Mas eu escrevia... Primeiro eu comecei a escrever um livro num caderno que eu tinha. E depois eu passei tudo pro computador, mas assim, já perdi. Eu já escrevi várias histórias pensando em escrever um livro. Então assim, ser escritor no Brasil hoje em dia, muito complicado, não é mesmo? E, sinceramente, um escritor não se mantém, né? Só com o trabalho de escrever um livro no Brasil. Então, descartei essa possibilidade, apesar de amar muito escrever. Eu acho que um dia posso sim conseguir escrever um livro, mas assim, não é algo que eu deseje muito hoje em dia, tá? Enfim, pensei em escrever. Gosto muito de escrever, eu amo escrever. Mas o que eu gosto? Eu amo ler. Eu tenho muitos livros e desde pequenininha, assim, acho que desde os meus 9, 10 anos, eu voltei a ler, né? Eu lia muito bebezinha, né? Bem pequenininha eu lia. Minha mãe lia pra mim, enfim. E aí passou um tempo da minha vida, eu parei de ler. E aí acho que com uns 9, 10 anos eu voltei a ler. E amava de novo. E eu amo ainda ler. Então, amava escrever, amava ler. Outra coisa, eu amo muito histórias. Eu amo saber da vida das pessoas. Eu amo que as pessoas me contem histórias. Eu amo saber histórias. Eu sou muito curiosa. Muito curiosa. Então, eu fui enumerando essas coisas que eu gostava. A minha amiga fez faculdade de jornalismo, né? No caso, ela ia fazer a faculdade de jornalismo quando eu decidi fazer a minha. E aí, a gente sempre conversou muito sobre faculdades, futuro, enfim. E aí, ela me disse que ela ia fazer jornalismo, e aí eu fui procurar um pouco saber da faculdade, e eu amei muito descobrir que era aquilo que eu ia fazer. Mas antes, o que me ajudou também bastante foi fazer teste vocacional. Eu fiz alguns pra ter uma ciência, né, de que era aquilo mesmo que eu queria fazer na minha vida. E porque, gente, você tem 17, 18, até 19 anos, você começa uma faculdade que aquilo ali vai ser pro resto da sua vida, vai ser aquela ali sua profissão e você vai fazer pro resto da sua vida, você vai morrer fazendo aquilo ali. Então, é um pouco pesado, então eu queria ter certeza do que eu ia fazer, né? E nem sempre a gente tem certeza, tá? Fica tranquilo se você não tem certeza. Mas, enfim,
fui fazer teste vocacional e dava jornalismo também no meu teste vocacional. Outra coisa que me ajudou muito foi procurar a grade curricular das universidades. Então eu procurei a grade curricular da minha faculdade, de outras faculdades. Tinha uma faculdade em específico que eu fui completamente apaixonada. Eu queria muito estudar lá, mas assim, né? Grana. Porque assim, jornalismo é uma faculdade cara. Sim. Não é barato fazer jornalismo. Então eu fui parar na minha faculdade, na universidade que eu faço, mas eu gosto de lá, eu gosto bastante de lá, é bem tranquilo, é caro, mas eu consigo pagar, dá pra entender? Porque assim, gente, não dá, eu estudo numa faculdade particular, obviamente tem faculdades públicas de jornalismo, mas eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, então a minha nota não ia atingir, a minha nota do Enem no caso, não ia atingir, né, pra que eu conseguisse entrar nessas faculdades, então eu fui pra faculdade particular mesmo, tá? Bom, Lari, como tá a sua faculdade? Você gosta da sua faculdade? Enfim, eu gosto bastante da minha faculdade, a minha faculdade tem bastante teoria, eu ainda não... Eu já passei por algumas matérias práticas, mas não fiz todas, né, porque são algumas, e eu gosto muito da prática. A teoria, assim, é importante, né, porque a gente precisa saber sobre o nosso antepassado e alguns erros, alguns acertos que aconteceram e a gente precisa saber, né, é importante. E a prática é a prática, né, a gente precisa estar ali no dia a dia e tudo mais. Por isso eu acho tão importante você pesquisar a grade da faculdade, da instituição que você queira entrar. Porque você vai saber se tem mais teoria, se tem mais prática. Obviamente, tá? Vai ter matérias que você não vai gostar. Porque eu já fiz algumas matérias que eu detestei, que foi um sacrifício, mas que acaba sendo um aprendizado também, né? Porque a gente aprende em tudo, né? Agora que tá sendo EAD, né? Porque de tudo que a gente tá vivendo, eu eu posso dizer que eu sinto um pouco que eu aprendo mais assim. É estranho? Mas eu não sei, eu acho que por estar em casa, por estar no conforto, por ter praticamente tudo à palma da minha mão, obviamente na teoria, tá? Não na prática. Nas matérias, né? Não teóricas e não práticas. Eu sinto que eu posso pesquisar mais sobre aquilo, eu posso entender um pouco mais sobre aquilo. Eu acho que quando a gente tá, pelo menos quando eu tô no presencial, só no presencial, eu acabo não tendo muita correria, então eu tenho que estudar aquilo ali na aula e eu só vejo aquilo ali na aula. E em casa, eu acho que por não ter trânsito, acordar mais cedo, acordar mais tarde, e dormir muito tarde, dormir cedo, sabe, essa correria assim do dia a dia, não tendo essa correria do dia a dia, eu acabo prestando mais atenção, focando mais na matéria, aprendendo um pouco mais. Apesar de tudo que a gente está vivendo, eu acho que eu tô aprendendo um pouco mais no EAD do que presencialmente. Obviamente, o meu curso continua presencialmente, né? Semestre passado eu tive uma matéria presencial. Eu acredito que nesse semestre eu também vai ter uma matéria presencialmente, porque eu acho importante, pelo menos, não tirar totalmente a minha rotina de ir para a faculdade. Então, por isso eu acabo gostando um pouco mais. Eu tento pegar sempre matérias que são práticas presencialmente, porque eu preciso ter a prática, né? Fazer a prática no EAD não rola muito, né? Depende, né? Tem matérias que, por exemplo, é prática, mas no computador mesmo, né? São editorias. Por exemplo, eu peguei uma matéria que era redação para web, né? Na prática, lá na faculdade mesmo, eu faria a matéria no computador. Então, sabe? Então, assim, algumas matérias dá pra fazer, né, no EAD, mas tem práticas que só na prática mesmo, né, a gente precisa fazer presencialmente.
Então, por isso, você precisa pensar que não é porque você gosta do curso, por exemplo, que eu gosto de jornalismo, que eu vou amar todas as matérias, né? Não. Vai ter realmente matérias que você vai gostar, que você vai amar, você vai se apaixonar, você vai falar, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. E tem outras que você vai falar, por que eu decidi fazer isso? Mas é comum, gente. Eu acho que em todo curso vai ter isso. Você vai se apaixonar, você não vai gostar. Enfim, é basicamente isso. Mas eu acho que acima de tudo você precisa pensar de por que eu decidi fazer isso, sabe? Uma frase que me motiva cada vez mais a continuar no jornalismo eu não vou lembrar, mas foi um professor que me falou que no jornalismo a gente não escreve aquilo que a pessoa quer saber. A gente escreve aquilo que a pessoa precisa saber. Então eu não vou, né, futuramente, fazer uma matéria uma matéria que a pessoa queira. Não, eu vou fazer uma matéria porque a pessoa precisa saber daquilo. E é exatamente isso, sabe? Tem coisas que a gente vê nos jornais que a gente fala assim, nossa, mas eu não queria saber sobre isso. Mas você precisa saber sobre isso, porque é importante. Então, é sobre isso. Outra dica que eu vou dar aqui, relacionada às matérias, né, de você gostar ou de você não gostar, muita gente fala assim, mas jornalismo, eu vou pra que área, né? Gente, jornalismo tem zilhões de áreas que você pode ir. E uma vez o meu professor falou isso que ficou muito na minha cabeça também, que foi, primeiramente, você não precisa saber aquilo que você quer fazer, você precisa saber aquilo que você não quer fazer. Porque ao longo, né, da jornada, quando você entra na faculdade, você pensa que você vai pra tal área. Quando você está na faculdade, você pensa que você vai pra uma área. Quando você sai da faculdade, você vai pra uma área totalmente diferente. Então, você precisa saber aquilo que você não gosta, não quer fazer de jeito nenhum. Porque é o ponto base. Por exemplo, eu não gosto de política. Não gosto de política. Então é a área do jornalismo que eu não vou. Eu posso ir pro investimento, entretenimento, educação, eu posso ir para várias áreas do jornalismo. Porém, política, eu não vou, porque é a área que eu não gosto. Obviamente, vamos supor, estágios. Lari, mas eu só encontrei estágio naquilo que eu não gosto. Gente, faça. É uma experiência que você vai levar pra sua vida. Se você realmente não gostar disso, quando você for trabalhar, né, não estagiar, obviamente, você pode optar por não querer essa área, mas estágio eu acho que é necessário a experiência. Eu pego um estágio que eu não gosto de tal coisa pela experiência, porque vai estar ali no seu currículo, sabe? Você vai levar aquilo ali, aquela experiência pro resto da sua vida. Então, mesmo que não seja algo que você goste, que você admire, faça mesmo assim pela experiência. Outra coisa, hoje o jornalismo precisa ter um pouco de tudo, né? O jornalista precisa saber um pouco de tudo. Então ele precisa saber escrever muito bem, falar muito bem, editar um vídeo, editar uma foto, saber muitas áreas, sabe? Então, uma dica que eu dou aqui de cara faça cursos, tente escrever num site de algum amigo seu, num blog de um amigo seu, enfim, tente ir para várias áreas que o jornalismo te dá, para você ter experiências, porque, como eu disse, todo jornalista hoje em dia precisa saber muitas coisas. Então, se você já souber muitas coisas e ter isso no seu currículo, vai ajudar demais. Porque você vai ter várias amplidades, você vai ter várias áreas amplas para que você possa seguir. E é muito complicado, né? Porque hoje um jornalista não só fala, né, tipo, no microfone ali certinho e tal, ou então ele é o redator, ele escreve. Não, tem muitas áreas e é importantíssimo que um jornalista saiba várias coisas. Veículos vão querer uma pessoa que saiba várias coisas e não uma pessoa que saiba uma coisa só, sabe? Porque vamos supor, tem eu que sei muitas coisas e tem você que não sabe, só sabe escrever, vamos supor, tá? Você só escreve super bem e eu faço várias coisas ok, não tipo muito bem, mas eu faço várias coisas ok. Obviamente o veículo vai escolher a mim, porque eu sei várias áreas e você só escreve super bem. Isso é muito complicado, mas é o que se busca hoje em dia no mercado de trabalho do jornalista. Bom, gente, eu acho que eu falei um pouquinho de tudo
Eu falei um pouco sobre a minha faculdade, sobre como eu escolhi jornalismo, algumas dicas pra vocês. Falei um pouquinho sobre a minha experiência até o momento. Eu estou indo para o 6º período de jornalismo. Se você gostou, você já sabe, deixa um like, se inscreve aqui embaixo no canal se ainda não for inscrito e me deixa nos comentários se você tem alguma dúvida, algum questionamento, não sei, me diga aqui nos comentários. É isso, meus amores, um super beijo, muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau!